Olá, boa noite. Poeirão em plena Major Gotti, obra de recapeamento gera sujeira, lentidão no trânsito e reclamação. Mais flagrante de descarte irregular de lixo em Patos de Minas, agora no bairro Afonso Queiroz. Mas se a pessoa for flagrada, será multada. Foi o que aconteceu no Santa Luzia. Veja mais. Aves silvestres são encontradas em casa no Alto Colina, em Patos de Minas. Homem é flagrado com maconha e êxtase. Idosa entrega dinheiro de seguro a golpistas. HIV aumenta 700% entre jovens e Universidade Federal de Minas cria projeto para frear crescimento. Casos de Covid-19 voltam a crescer em Patos de Minas. Foram mais 37 confirmações em 24 horas. Na região, a população de Patos de Minas cresce, mas de Lagamar e Coromandel diminui, pela nova estimativa do IBGE. Tem também a análise da notícia. No ar, o NTV News. Uma casa no Alto Colina, em Patos de Minas. O dono das aves mantidas em cativeiro foi multado em mais de R$5 mil. 3 aves foram apreendidas: um azulão, um pássaro conhecido como baiano e um coleiro do brejo. A apreensão aconteceu no bairro Alto da Colina. O autor mantinha em cativeiro 3 pássaros da fauna silvestre brasileira, sem autorização do órgão ambiental. E isso configura o crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e também configura a infração administrativa, prevista no Decreto 47383, que sujeita o infrator à medida penal de condução até a delegacia e administrativa de apreensão das aves, encaminhamento delas aos CETRAS de Patos de Minas e lavratura de multa ambiental por cometimento da infração. O homem disse aos policiais que mantinha as aves em cativeiro por gostar de tê-las na residência. Ele disse que mantinha as 3 aves em cativeiros, que não as comercializava, apenas gostava daquilo e que não tinha procurado órgão ambiental nenhum para ter autorização necessária para aquilo. Sem autorização e registro, o homem foi conduzido para a delegacia e recebeu multa no valor de R$ 5.010,63. Essa multa ela é feita com base ao ato de manter em cativeiro e pelo número e o tipo de espécimes que são tidas em cativeiros. As deles, nesse caso, somou um valor aproximado a isso. Essas aves foram encaminhadas ao CETRAS, que é o Centro de Triagem e Reabilitação de Animal Silvestre, e lá elas vão passar por uma análise do médico veterinário responsável, que vai avaliar sobre suas condições de soltura ou não. E um rapaz de 21 anos foi flagrado no bairro Brasília com tabletes de maconha e êxtase. Mas a droga só foi encontrada pela polícia com a ajuda de cães farejadores. O Rafael Ribeiro tem mais informações. Olha, a polícia já tinha informações através de denúncias de que um homem estaria comercializando drogas na Rua da Saudade, no bairro Brasília, aqui em Patos de Minas. Na tarde desta quinta-feira, os policiais conseguiram interceptar esse homem de 21 anos e encontrar 8 tabletes de maconha de tamanhos pequenos, sementes do entorpecente e um ponto de êxtase. Aqui do meu lado está o cabo Genésio da Polícia Militar, faz parte aí do motopatrulhamento da Polícia Militar, que vai explicar como aconteceu. Na verdade, vocês já tinham conhecimento sobre esse tráfico de drogas que ocorria no bairro, né? Isso, as equipes policiais já tinham conhecimento, através de informações e denúncias da sociedade, que no local esse indivíduo possivelmente estaria traficando drogas, devido a uma movimentação, né, típica de tráfico de drogas. A gente fez uma operação ali nas proximidades, localizou ele lá próximo e deslocou na residência dele, em conversa com os pais, né, com os genitores dele, eles autorizaram as equipes a entrar na residência para verificar e sendo localizado, né, um comprimido de êxtase, algumas sementes de maconha no quarto dele e em outro cômodo, dentro de um fogão, no forno de um fogão, mais os tabletes de maconha. A Polícia Militar ela trabalha em apoio com todas as áreas de inteligência, inclusive com os cães da Roca, né, que ajudaram vocês a encontrar esse entorpecente, né? Isso, foi utilizado lá, né, a cadela Pandora e o cão Kratos, né, nas buscas na residência, sendo dado sinal, né, por eles, né, desse local estava de difícil acesso, né, visível a olho nu,
eles deram um sinal, a gente verificou e localizou. O que esse jovem de 21 anos disse para a polícia a respeito dessa droga encontrada na casa dele? Não, para nós ele não relatou nada não quis relatar nada não. Já tem passagem pela polícia? Não, tem passagem por uso de drogas, tráfico ele não tinha ainda não. Se agora tira de circulação esse material, vai continuar investigando, continuar monitorando esses locais de tráfico. Isso, a Polícia Militar conta com a sociedade através de denúncias e informações, né? Tendo as denúncias e informações, a gente desloca nos locais para averiguar. A maioria das vezes estão dando certo nessas denúncias devido à grande apreensão de drogas nos últimos dias. Aí. Muito obrigado, Cabo Genésio, pelas informações. Está aí uma operação da polícia, terminou com a apreensão de drogas e um homem de 21 anos preso, trazido para a delegacia de plantão. As imagens são do Diego Braga. Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Uma idosa de Patos de Minas entregou dinheiro de planos econômicos de governos passados para uma quadrilha de estelionatários. A polícia investiga o caso. A vítima desse golpe dos planos econômicos tem aproximadamente 70 anos. Nos últimos dias, essa pessoa recebeu algumas ligações informando que ela teria direito a receber alguns valores referentes a planos econômicos de anos anteriores. A vítima teria realizado vários depósitos, que no total teriam dado R$24 mil. Ao meu lado já está o delegado Luiz Mauro Sampaio, que vai nos dar mais informações de como tudo aconteceu. Doutor, essa pessoa ela recebeu telefonema e a pessoa que estava na ligação com ela se passou por um agente de trabalho do governo federal ou estadual? Exatamente. Esse é um golpe que vem acontecendo no país inteiro. E em Patos de Minas nós temos conhecimento desse caso, mas temos aí também a certeza de que outras pessoas podem estar sendo vítimas ou foram vítimas deste mesmo golpe. O que se trata esse golpe dos planos, né? O indivíduo liga para a vítima, normalmente pessoa que ele já tem conhecimento por algum meio de que ela tem alguma situação na justiça relacionada a golpes como plano Brescia, plano Collor ou precatórios. Entre em contato com ela, já tendo diversos dados sobre a família daquela pessoa. E, após conversar com a vítima, ele consegue fazer com que ela inicie determinados depósitos em diversas contas, levando a vítima a crer que esses depósitos são para cauções ou para que o procedimento se finalize com maior velocidade ou mesmo que se finalize. A vítima, então, faz esses depósitos e, logicamente, esses depósitos são feitos para estelionatários. E os estelionatários depois sacam esses valores nos bancos e vem, então, a vítima a sofrer esse prejuízo grande, que no caso dessa senhora foi um prejuízo considerável. Doutor, para a gente explicar para quem está em casa, esses golpistas, então, eles pedem determinada quantia e estimulam um outro valor. A partir desse depósito, o que eles falam para essas pessoas é que aquele valor que estaria disponível a ela poderia ser sacado e o que ela chegou a depositar também poderia ser retirado também. Então daria um valor acima daquilo que havia sido prometido, ou melhor, do que poderia ser retirado. Exatamente. Esse tipo de estelionatário, de crime de estelionato, ele está se tratando muito comum e ele é o ponto de maior ataque são as pessoas com mais idade. Eles fazem isso porque são pessoas que muitas vezes querem ajudar seus familiares e acreditam com muita facilidade nesse dinheiro que eventualmente estaria chegando. E quais seriam as recomendações para quem tem casa para que as pessoas não caiam em crimes como esse? Bem, a recomendação primeira é precaução, né? Muitas pessoas são enganadas porque são inocentes, né? Inocentemente enganadas, mas algumas outras podem ser enganadas por ganância, né? Com a intenção de ganhar um dinheiro mais rápido, o que não é normal, elas aceitam o risco de repassar dinheiro, de repassar bens ou de repassar o seu próprio meio, o seu próprio local para que o bandido tenha acesso. E isso aí pode levar então a esses crimes maiores, que são os crimes de estelionato, como vem acontecendo. Já vamos mostrar alguns números da nova estimativa da população divulgada pelo IBGE. E HIV aumenta 700% entre jovens e Universidade Federal de Minas cria projeto para frear crescimento.
Essa é a porcentagem de aumento de jovens infectados pelo HIV entre 2007 e 2017 no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde e impulsionaram o projeto da UFMG. A pesquisa agrega voluntários para o uso de uma proteção a mais contra o vírus, um comprimido profilático tomado diariamente. Durante a pandemia, ferramentas virtuais ainda buscam orientar e acolher esse público. A conversa flui numa boa, com direito às expressões do pajubá, o vocabulário próprio da comunidade LGBTQI+. As dicas são da Amanda Selfie, um robô criado para interagir com a galera mais jovem. Robô não, roboa. Ela é a primeira transexual virtual do Brasil e foi criada há pelo menos um ano pela UFMG para recrutar jovens entre 15 e 19 anos para uma nova abordagem da prevenção ao vírus da AIDS. Desde o lançamento em setembro de 2019, a Amanda já engajou 143 voluntários em Minas, que tomam todos os dias um medicamento antirretroviral que promete reduzir o risco de infecção do HIV em quase 98%. De acordo com um dos coordenadores do projeto, o recorte de público é importante para o sucesso da experiência. Que esse projeto ele direciona seus esforços para essa população que tem, às vezes, muita dificuldade de chegar em serviço de saúde, né? Por duas razões objetivas. A primeira é que nessa idade geralmente são sadios. E segundo, quando aparece uma doença sexualmente transmissível, eles têm muita dificuldade de negociar isso, até em casa muito complicado. Alguns conseguem, mas a parte não consegue. E mesmo com o risco, o medo que eles têm de chegar no serviço de saúde e não serem atendidos de maneira correta. Medo da discriminação, exatamente por sua orientação sexual. Um dos participantes é o Gabriel Agapata. Tomar a pílula é um compromisso dentre os vários na vida agitada do modelo. Tem que tomar todo dia para a proteção dar certo. Eu acho que talvez, como ele é um medicamento de uso contínuo, a minha maior dificuldade foi inserir ele na minha rotina, tá bom? Então, eu tomo ele todos os dias pela manhã, porque foi a melhor maneira na qual eu encontrei de colocar ele na minha rotina, entendeu? Mas pode tomar ele à noite, pode tomar ele à tarde, pode tomar ele depois do almoço. A pandemia de HIV no mundo já dura quase 40 anos. E no Brasil, quase 40 mil novos casos foram diagnosticados nos últimos 5 anos. A profilaxia pré-exposição utiliza o mesmo medicamento que é dado para quem já tem o vírus. E essa abordagem preventiva já é discutida há quase uma década. Só que tem um detalhe nessa história toda. A PrEP, como esse estudo é chamado, não dispensa o uso do preservativo. Até porque existem as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que também estão aí à espreita. Em locais onde a implantação da PrEP está bem estabelecida, tem havido aumento, que pode ser relacionado ou não com isso, de doenças, principalmente a mais fácil ser medida, aumento de sífilis, que é uma doença grave também, sexualmente transmissível, mostrando que é possível que na vida real muitas pessoas decidam que, estou usando isso aqui, no meu medo é o HIV, o resto eu me defendo depois. Então, de novo, o papel importante do projeto é desmistificar isso, né, ajudar que as pessoas, em situações específicas, tenham a PrEP como mais um método de prevenção, sem perder de vista a necessidade de usar preservativo. Inclusive a camisinha ela pode estourar, por exemplo. O medicamento, ele me trouxe um pouco mais de segurança, tá bom? Com relação às minhas atitudes sexuais. Entretanto, ele age como um coadjuvante de prevenção da infecção do HIV no meu caso, tá bom? No meu caso, ele age como um coadjuvante. Mesmo que o jovem não queira ser voluntário, a Amanda Selfie está aí para esclarecer todas as dúvidas que esse assunto desperta. Foi assim, uma linguagem badeira. Ela arrasa, ela simplesmente arrasa. A Amanda, ela é incrível. Você está ali conversando com ela, mas não parece que você está conversando com um robô. Entendeu? Eu acho que a questão é essa. Você parece que você está conversando com uma pessoa assim, normal. Interessante, né? E o projeto continua recebendo voluntários. Então, se você se enquadra no perfil, pode procurar pela Amanda Selfie nas redes sociais. E também tem o WhatsApp, que é o 997269307, DDD 31 de Belo Horizonte. O IBGE divulgou nova estimativa populacional dos 5.570 municípios brasileiros nesta quinta-feira. A população brasileira chegou a 211.800.000 habitantes, 0,77%
a mais que em 2019. Em Patos de Minas, o crescimento foi de 0,71%, mas teve município mineiro com diminuição populacional. São Paulo continua o município mais populoso do país, com 12.300.000 habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. A cidade mineira de Serra da Saudade é a menor em população, são 776 habitantes apenas. Belo Horizonte é o sexto município mais populoso do país, com 2.251.000 habitantes. Vejamos também algumas cidades da região Alto Paranaíba e Noroeste. Patos de Minas tem agora 153.583 habitantes, 1.097 mais que a estimativa do IBGE de 2019. Patrocínio tem mais 692 habitantes que 2019 e soma 91.449. Rio Paranaíba, mais 22 habitantes, população total de 12.335 em 2020. Presidente Olegário também cresceu e o número de habitantes é de 19.627. Lagoa Formosa são mais 59 habitantes que 2019, total de 18.111 em 2020. Lagoa Grande, a população soma agora 9.608, 76 a mais que 2019. Em Carmo do Paranaíba, mais 5 habitantes em 2020, total de 30.334. São Gotardo, mais 313, total 35.782. Guimarães, mais 66, total 8.105. A população de Varjão de Minas também aumentou em 102 pessoas e o município tem agora 7.138. Em Vazante, mais 52 habitantes, total 20.642. Pelo menos 2 cidades da região registraram diminuição de habitantes. Lagamar, menos 13, total de 7.600, e Coromandel, menos 8 habitantes em relação a 2019 pelos cálculos do IBGE, total de 27.966. Em instantes, a gente fala de futebol e alunos da rede estadual recebem cestas básicas em Patos de Minas. Enquanto as aulas não recomeçam, alunos da rede pública recebem cestas básicas, mas os pais e estudantes devem ficar atentos às datas de distribuição. No kit com alimentos essenciais, uma ajuda para quem precisa. A cesta básica veio para substituir a merenda escolar, que era oferecida aos alunos 5 meses atrás, quando ainda haviam aulas presenciais. A distribuição de cestas acontece em toda a rede estadual de ensino. Nessa escola, por exemplo, são 1.300 kits que vão ser distribuídos para os alunos aqui desta instituição. Lembrando que esse programa faz parte do governo federal, que manda recursos para as escolas de vários estados do Brasil. Este ano o PENAI, que é o Plano de Alimentação Escolar, através da Lei 13.987, estabeleceu em caráter excepcional a distribuição desse kit de merenda escolar. Para que fique bastante claro para a comunidade escolar, com muita transparência, a distribuição desse kit, todos os alunos matriculados na escola têm direito e o pai ou o responsável legal deverá buscar, munido do documento comprovando que ele é o responsável pelo aluno. Nessa outra instituição, estão matriculados 846 alunos. Um questionário foi feito antes da entrega das cestas, mas não foram todos que quiseram receber os alimentos. Diante da autonomia que a Secretaria de Estado de Educação colocou a cada um de nós gestores, nós optamos por adquirir os 846 kits destinados a todos os alunos matriculados. Mandamos esse formulário por e-mail, por os grupos do WhatsApp, que é uma forma de comunicação com os pais, e criamos esse formulário. Então, 698 pais responderam esse questionário e desses 698 que responderam, 96 afirmaram que não têm interesse em buscar esse kit na escola. O que nós faremos com esses kits que sobrarem? Nós vamos guardá-los, faremos uma segunda chamada e faremos a distribuição dos mesmos, visando que isso é um direito adquirido por estudante matriculado regularmente na nossa escola. Em escolas da rede municipal de Patos de Minas, essa distribuição de alimentos já acontece. No caso das escolas estaduais, os pais de alunos devem ficar atentos aos horários e regras para fazer a retirada. Para validar ainda esse processo e que
e a gente está seguindo as normas e as orientações da Secretaria de Saúde, nós elaboramos um documento orientador para os pais. Eles deverão vir de máscara, trazer a própria caneta, para que a caneta não fique passando de mão em mão, respeitar o distanciamento, inclusive nos pisos da escola nós fizemos a demarcação com fita adesiva para isso, né, e tomar todos os cuidados necessários. Olhando assim, a cesta pode até parecer pequena, mas, segundo os professores, para quem não tem nada em casa, o pouco pode ser muito. Com a suspensão das aulas no regime presencial, o aluno não tem mais aquelas refeições diárias que ele tinha na escola. Foi pensando nisso, né, que o governo estabeleceu que a gente entregasse esse kit de merenda escolar, porque ficando mais tempo em casa, é claro que as pessoas vão consumir mais o alimento da própria casa. Para muitos não tem muito sentido, mas a gente percebeu também, em contrapartida, a alegria dos pais hoje na parte da manhã chegando na escola e recebendo esse kit. Então, para aqueles que pouco têm, tem um significado muito grande. Que sufoco! O jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, protagonizado por Atlético e Tombense no Mineirão, foi disputado até o finalzinho. E, aliás, foi no último minuto da prorrogação que o Galo virou o placar. Foi difícil para o torcedor atleticano respirar tranquilo no primeiro jogo da final do Mineiro. Primeiro, para entender o esquema tático que Sampaoli queria empregar no time e as mudanças ao longo da partida. Depois, com as várias chances perdidas nas finalizações. Mas isso por falta principalmente de um meio-campo criativo. E terceiro, a pressão do Tombense e as jogadas de muito perigo da equipe. Se foi um sufoco para o torcedor, imagina para jogadores e também para o técnico, que percorre uma maratona todo o jogo, indo de um lado para o outro, numa inquietação total. É um partido duro na final, um jogo muito cortado, a verdad que se jugó muy poco tiempo neto de juego por los cortes que hubo en el partido. Primer tiempo no estuvimos tan fino a la hora de controlar los ataques. No sufrimos, pero tampoco generamos demasiado. En el segundo tiempo tuvimos más volumen y creo yo que ganó el equipo que buscó ganar el partido. Todos os gols da partida foram no segundo tempo. Foi marcado pênalti de Júnior Alonso em Rubens e o artilheiro da competição anotou o 7º no torneio e o primeiro gol para o Tombense no duelo da final. Mas o Atlético partiu para a pressão e Sacha empatou e marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra. Depois, meu amigo, foi de roer as unhas. E nos segundos finais dos acréscimos, o Galo marcou o segundo, para a loucura do torcedor e do narrador atleticano. Na grande área, bateu pro gol! Eu acho que eu fiz um grande jogo, porque foi um lado direito lá que o São Paulo me colocou, mas botou Marquinhos pela esquerda e me exigiu mais que eu fosse encarar em cima do lateral esquerdo. Eu tentei fazer isso o tempo todo. Eu sempre vou errar também, mas quando eu erro, a bola levanta a cabeça que eu tenho que acertar de novo, então fico feliz pelo resultado. Y si fue contundente, si fue claro, estaban un equipo todo metido atrás. Y sí, la verdad que valoro mucho este grupo de jóvenes que consiguió un paso importante para llegar a una competencia dura el día domingo. O Tombense precisa vencer se quiser o título inédito. Já o Atlético, em vantagem por um empate, já leva a taça do 45ª Taça do Mineiro. O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil. A Raposa empatou em 1-1 com o CRB e teve reclamação para todo lado. A cota de R$ 2 milhões ficou com os alagoanos.
Na terceira fase da Copa do Brasil, em Maceió, não deu para a equipe mineira. O Cruzeiro precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença para tentar decidir a vaga para a fase seguinte nos pênaltis. A Raposa até saiu na frente, marcou na etapa inicial aos 45 minutos, gol do lateral esquerdo Giovani. No início do segundo tempo, depois da dividida com Jadson, o lateral esquerdo Igor do CRB deixou o estádio Rei Pelé de ambulância. E minutos depois, Léo Gamalho marcou para o CRB. Com um placar ainda mais vantajoso para o adversário, a Raposa até tentou reagir, mas não deu. Nós do Cruzeiro, a gente lamenta muito essa eliminação, a gente, mesmo com a desvantagem, com tudo que aconteceu, a gente precisava buscar essa recuperação. Fizemos um jogo para poder vencer o jogo, uma partida para poder buscar a classificação, a gente não foi omisso, a gente não abriu mão do jogo, nós tentamos o tempo todo. A gente tem que entender que a Série B, um time que a gente jogou ontem, um time da Série B, é jogo difícil, jogo truncado. E a gente tem que entender que a gente ontem brigou do começo ao fim, lutou. Infelizmente a classificação não veio, mas a gente sai feliz pela briga que a gente teve, né? Disputou todas as bolas, então isso é importante para a gente ter um crescimento. Quem não está nem um pouco feliz é o presidente do Cruzeiro, que lamentou a eliminação e reclamou muito do tratamento recebido dos alagoanos. O que a gente viu aqui hoje foi desde o começo o antijogo, desde o começo, um pênalti claríssimo não marcado, que a gente viu toda a televisão que transmitiu falando isso para nós. No intervalo de campo, absurdamente, quem assiste futebol pode ver isso, o time adversário veio bater bola do lado nosso para molhar tão somente o nosso campo de defesa, o ataque deles, e fatalmente a gente viu que o gol que eles fizeram foi um escorregão do Léo. Isso foi reclamado também durante o jogo, foi levado ao representante da CBF aqui. Foi relatado ainda que quando o nosso time chegou no vestiário, o vestiário apagado, o Henderson os jogadores tiveram que se locomover e conversar com a lanterna de telefone celular. Gente, apagar isso é a coisa mais baixa que pode existir. No próximo sábado, o Cruzeiro volta a campo pela Série B e enfrenta o América no Mineirão. Vida que segue. A gente continua no processo de reformulação do clube. A gente teve muito tempo treinando, mas muito pouco tempo de jogo ainda. É o 9º jogo nesse retorno. Muitos atletas que estão chegando, atletas que estão saindo. A gente está fazendo um processo ainda muito complicado ainda, assim, de poder reestruturar o time durante a competição. A gente não tinha outro caminho, até porque as oportunidades de mercado elas aconteceram muito em cima, talvez, do reinício do futebol. Na sequência, tem a análise da notícia. Apenas uma macro-região mineira permanece na onda vermelha. Casos de Covid-19 voltam a crescer em Patos de Minas. Os casos de coronavírus em Minas Gerais seguem no que o estado classifica como um platô. Nas últimas 24 horas foram quase 3.700 novos casos e 101 novas mortes em decorrência da Covid. São quase 206 mil infectados e os óbitos ultrapassam 5 mil em Minas. Nesse cenário, o Comitê Extraordinário Covid-19 do governo de Minas decidiu que a maioria das macro-regiões do estado podem avançar nas ondas do Plano Minas Consciente. O mapa mineiro praticamente está colorido de amarelo. Muitas macro-regiões no estado, como a Noroeste, avançaram para essa onda, com maior flexibilização para a retomada das atividades pelo Minas Consciente. A onda amarela é o retorno quase que na totalidade daquilo que a gente tem como normal. Para o avanço no afrouxamento das regras, o governo agora considera também outro indicativo: os leitos de UTI de hospitais particulares nas macro-regiões. Apenas a Nordeste ficou na onda vermelha, para os prefeitos que decidiram pelo plano. A maior flexibilização requer cuidados para que não haja retrocessos. O avanço acontece, mas o retrocesso também pode acontecer.
Então é importante que essa boa notícia do avanço seja recebida pela população das macro-regiões envolvidas no avanço, seja recebida com bastante alegria, obviamente, mas com consciência da responsabilidade que isso traz. Essa classificação de ondas para os municípios que aderiram ao Minas Consciente valerá até 4 de setembro, quando uma nova decisão será apresentada pelo Comitê Extraordinário Covid-19. E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Esse é o nosso principal assunto de hoje. Oi, Ludmila, boa noite, como vai? Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo de casa. Sejam todos bem-vindos aqui ao NTV News, que continua nessa reta final, fazendo aí a análise de alguns fatos desta quinta-feira. Ludmila, então agora grande parte, das cidades de Minas que aderiram ao Plano Minas Consciente estão na onda amarela. A gente só vê aquela regiãozinha lá em cima do mapa que está de vermelho. E isso realmente demonstra um avanço, mas ao mesmo tempo demonstra que a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado na hora da gente tomar as decisões, das atitudes do dia a dia. Porque como você disse aí no finalzinho, na sua volta, daqui a alguns dias, o Comitê Extraordinário da Covid-19 tem um novo entendimento, ou ele reforma isso, ou avança outras macro-regiões, até para a onda verde. Desde a pandemia, a gente não viu essa cor verde de onda ainda, nessa nova reformulação do Minas Consciente. E o que a gente espera é que continue avançando, que mais flexibilização aconteça, mas isso, o que vai determinar são vários fatores, como o número de infectados, de mortos, ocupação de leitos e outras determinações mais. Até agora, inclusive, o governo toma a quantidade de leitos de UTI disponibilizados por hospitais particulares também para determinar. Mas algumas regiões, Jéssica, como Uberlândia, por exemplo, que está numa situação complicada, avançou aí para onda amarela, o que preocupa. Então, mesmo que esteja na onda amarela, que se aumente a flexibilização, como você bem disse, a gente sempre reforça aqui, é preciso ter toda a cautela, precisamos tomar todas as medidas para evitar que essa contaminação assuma novamente um movimento de subida, porque por enquanto estamos num platô, uma situação que chama a atenção, porque por mais que estejamos em estabilidade, isso não significa que os números são confortáveis. Título de curiosidade, teve algum hábito na pandemia que você achou mais difícil? Eu, no início, vivi esquecendo a máscara. Então, quando eu descia para o carro, é a máscara, tem que voltar. Esqueci o álcool, tem que voltar. Teve alguma coisa que você achou mais difícil e conseguiu se adaptar? Jéssica, nós adquirimos alguns bons hábitos com essa pandemia, principalmente quando é relacionada ao quesito higienização. Um hábito que nós não tínhamos aqui em casa, que era tirar os sapatos antes de entrar. Então, vira e mexe, a gente entra e fala, não tirei o sapato, porque se a gente vai à rua por algum motivo, o sapato fica do lado de fora, a gente sabe por quê, que acaba podendo contaminar outros ambientes. Então, essa é um hábito que eu ainda tenho que ficar vigilante, mas com relação aos demais, de máscara, no início foi isso, mas agora acaba que se toma uma normalidade, mas praticar atividade física com ela de longe é fácil e mesmo confortável, mas são novos hábitos que temos que nos adaptar. É pouco a pouco, né? Vamos agora, então, analisar os dados de Patos de Minas, primeiro com a tela dos casos e as novas notificações aqui em Patos. Vou começar pela leitura, então, dos casos aqui em Patos de Minas. Os tratados ontem eram 1.538, hoje também 1.538 casos. O percentual de cura ontem estava um pouquinho maior, 86,6%. Já nessa quinta-feira, 84,8%. As pessoas que estavam se recuperando em casa ontem eram 175 pessoas, hoje 207. Os casos confirmados
1.775, hoje 1.812. Os internados ontem eram 27, 22 e hoje são 27. Em UTI ontem 11 e hoje 9 casos. E os óbitos confirmados em 40. Ludmila, já chama a atenção a quantidade que a gente teve de casos confirmados, até porque ontem e antes de ontem a gente teve um número baixo de novos casos e hoje a gente volta a ter um número bem maior, né? Pois é, Jéssica, a gente tem um movimento estranho nessa curva de contaminação do coronavírus em Patos de Minas, porque na segunda-feira tivemos muitos registros de infectados. Na terça-feira, nós tivemos 0 infectados em Patos de Minas, ontem mais um caso, isso comparado sempre com o dia anterior. E hoje, mais 37 confirmações de Covid-19. Isso significa que Patos de Minas também registra aí crescimento se compararmos aos 2 últimos dias, mas se compararmos à segunda-feira, que mensura dados do final de semana, a gente percebe que tem um movimento igual, seguindo nessa classificação que o Estado fala de platô. Um outro dado que chama a atenção aí, Jéssica, é com relação ao aumento de pessoas internadas em leitos clínicos, mais 5 pessoas, entretanto, menos 2 pessoas ocupando leitos de UTI, óbitos igual. E outro dado que chama a atenção também com relação aos tratados. As pessoas que se curaram da Covid-19, todos os dias a gente anuncia aumento de mais pessoas recuperadas da doença, o que não aconteceu nesta quinta-feira. E mais 32 pessoas agora em isolamento domiciliar se recuperando da doença em Patos de Minas. Vamos agora para a segunda tela, que é sobre a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. Essa também, logo de cara, a gente percebe um aumento, né, de casos, começando pela questão das pessoas internadas. Ontem eram 49 pessoas e hoje 52 pessoas. Jéssica, quando a gente tem um número diferente naquele painel anterior com relação às internações, vale reforçarmos que naquela situação, quando hoje temos um total de 27 pessoas internadas em Patos de Minas, são pessoas que já tiveram a confirmação para a Covid-19. Nesse outro painel, em que a Prefeitura hoje consegue disponibilizar dados, parece que mais ajustados que nos últimos dias, nós percebemos um aumento de internações, mas aí são somados casos confirmados e suspeitos, e aí são mais 3 casos em relação a ontem, mais pessoas em leitos clínicos e mais pessoas também em leitos de UTI. E quando a gente verifica com relação à taxa de ocupação, olha lá, 106% de leitos de UTI, somados leitos públicos e privados hospitalares, e 90% se a gente isola somente a disponibilização de leitos públicos. A expectativa era que para esta quinta-feira os 9 leitos do hospital de campanha, leitos de UTI, fossem ativados e liberados para internação de pacientes graves com o Covid-19. Eu conversei há pouco com o coordenador do hospital de campanha, que garantiu que 4 leitos já estão ativados e os outros 5 serão abertos à população que necessitarem de tratamento intensivo ao longo da noite, da madrugada. Então, a gente pode falar que temos finalmente os leitos de UTI do hospital de campanha confirmados, 4 nas próximas horas, mais 5 leitos de UTI no hospital de campanha disponibilizados para a população de Patos de Minas e também da região. No hospital de campanha, Jéssica, atualizando com relação às internações em leitos clínicos, ao todo são 21 leitos, desses 14 estão ocupados nesse momento. Finalmente, foi uma demanda, né, que a gente mostrou durante muito tempo aqui no NTV News, o quanto era importante a ativação desses leitos de UTI no hospital de campanha, então agora estão funcionando
E o que a gente esperava, então, é que eles não fossem utilizados, né? O que a gente quer é que esses números não subam. Mas é muito importante ter esses leitos e ter mais leitos para que a gente tenha segurança, como você disse ao longo de vários dias aqui no NTV News, né? O sistema de saúde já está operando realmente acima do que pode operar, e é isso que vai trazer mais segurança. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no NTV News. O descarte irregular de lixo em Patos de Minas é um problema frequente. No bairro Afonso Queiroz, moradores também denunciam, cobram fiscalização e conscientização. Após exibirmos uma reportagem apontando diversos pontos da cidade repletos de lixo e entulhos descartados de maneira incorreta, o André Luiz contatou a nossa equipe para fazer uma nova denúncia. Garrafas, móveis quebrados, restos de materiais de construção. Este é o cenário do bairro Afonso Queiroz. Segundo o morador, desde que se mudou para cá em abril, a situação é essa. De lá acima da mata ali, do Catingueiro, para cima aqui, até na avenida ali em cima, tem muito lote vazio, né? E eles estão fazendo descarte de lixo. A gente pede até a população para ajudar, né, no combate, porque vem as chuvas, né? Senão aí vai vir a dengue também. Eu estou preocupado com o Covid-19, mas a dengue também mata, né? André conta que, devido a este descarte incorreto, animais peçonhentos são frequentemente encontrados na casa dele. Começando já a sair dos terrenos vazios para dentro de casa, inclusive tem ração, né, de cachorro. Está aparecendo também, né? Então a gente pede à população, à administração, para dar uma olhada por nós aqui. Do bairro Afonso Queiroz. Como informado em nota pela Prefeitura, lixo e entulho em áreas particulares, a responsabilidade de limpeza é do proprietário. Caso isso não ocorra, o dono do lote poderá ser multado. Já as áreas particulares, é dever do município manter os locais limpos. Mas o trabalho é conjunto e necessita da colaboração de todos. A população também, né? Para dar uma olhar para cada um fazer sua parte. Caminhão de lixo passa constante. Então pega e descarta em lote vazio, descarta o lixo nos lotes vazios, né? Então não está ajudando a população. Então a gente agradece a população também fazer sua parte, né? Porque o trem está ficando sério. Começar a chuva, né? Já é preocupante. Então, Ludmila, é um problema tão frequente aqui em Patos de Minas que a gente presencia, né, com tanta frequência. Eu até listei alguns pontos aqui da cidade que eu já passei ou que a gente foi fazer reportagem e que é um problema que está na cara, né? No bairro Jardim Panorâmico, próximo à ponte do Rio Paranaíba, na rotatória na rotatória para ir para Boçara, na estrada 30 Paus. Tem muito local aqui em Patos de Minas que o descarte irregular de lixo chama a atenção. Eu entendo que isso não é só um problema do poder público, mas também das pessoas, né? Jéssica, com toda certeza, é um problema, como esse morador coloca, de conscientização das pessoas. Não dá para entender o que passa na cabeça de alguém que descarta lixo no lote privado, ou seja, numa propriedade pública, não importa. Isso mostra uma série de problemas com relação à conduta dessa pessoa que não tem o direito sequer de reclamar de alguns problemas, caso ela o encontre ou os encontre com relação à administração municipal. Então, é hora das pessoas perceberem que, ao colocar lixo em algum desses espaços, ela está trazendo uma série de transtornos para aquelas pessoas que moram ao lado, que são vizinhos daquele lote, daquele terreno. Mas o que a gente percebe é que, se falta conscientização, e é o que temos visto, você elencou aí vários locais nas últimas semanas em que acompanhamos esse problema em Patos de Minas, é preciso que a prefeitura aperte o cerco e feche e faça a fiscalização, porque só talvez doendo no bolso é que a conscientização aconteça. Pois é, e se a pessoa for flagrada fazendo descarte irregular, ela pode ter problemas, né? Foi o que aconteceu com um homem de 33 anos no bairro Santa Luzia. A área tem aproximadamente 1.500 metros quadrados e fica na rua Petrolina, bairro Santa Luzia.
Denúncias anônimas informaram a Polícia Militar Ambiental sobre a prática que acontecia há aproximadamente 3 meses. A Polícia Militar de Meio Ambiente, ela recebeu uma denúncia via 181, que é um meio de denúncia anônima, que falava sobre o possível descarte irregular aqui de resíduos sólidos da construção civil para fins de aterramento de uma área. E para verificar essa denúncia, nós viemos aqui e constatamos que o autor do fato, há mais de 3 meses, ele utilizava resíduos provenientes da construção civil, classe A, e descartava eles aqui ilegalmente. Segundo informações, o lixo não tinha seletividade, o que poderia comprometer o meio ambiente. O objetivo do homem que cometia a irregularidade era aterrar o local. Nenhuma seletividade, nenhuma coleta, não era retirado plásticos, isopores, pneus, desse tipo. O descarte de entulho para fins de aterramento de terreno, ele pode até ser permitido, desde que ele ocorra de maneira seletiva, que tenha uma triagem, que só jogue no terreno somente terra para fins de aterramento. Caso contrário, essa atividade, quando perdura por mais tempo, ela configura um crime ambiental. Como não tinha autorização para fazer a ação, ele foi multado e conduzido para a delegacia. Exercício de uma atividade passível de licença ambiental, que nesse caso aqui seria uma modalidade LAS cadastro. Como o autor não dispunha desse documento autorizativo, ele foi conduzido à delegacia de polícia pela prática do crime ambiental, de funcionar sem licença ambiental, e foi autuado administrativamente, de acordo com o decreto estadual 47383. E a consequência imediata disso é a suspensão das atividades até a regularização junto ao órgão ambiental competente. Primeiro, Ludmila, que eu imagino o transtorno para esses vizinhos, né, que moram em torno dessa área, desse lote. Segundo, é que esse caso também serve de alerta, né, porque ele foi multado e parece que é só quando o caso dói no bolso é que às vezes a atitude muda, né? É o que eu falei, às vezes a conscientização vem por aí. Portanto, as pessoas também fiquem atentas com relação a esse hábito de algumas pessoas que não colaboram com a cidade, com o meio ambiente, com a limpeza urbana. Caso flagrem, liguem imediatamente para a polícia, tentem encontrar a prefeitura para que possa enviar um fiscal e assim evitar problemas relacionados ao descarte irregular do lixo. Eu tenho certeza que esse homem aí de 33 anos, que foi flagrado, que foi denunciado, mas era um hábito repetido que ele tinha, com certeza pensará ao menos, acredito eu, 2 vezes antes de voltar àquele local ou outro para fazer esse descarte irregular. Vamos girar o assunto agora, a gente fala sobre as obras de recapeamento aqui na Rua Major Gotti. É que tem alguns moradores, comerciantes, estão relatando alguns transtornos e também motoristas, olha só. Desde que foram iniciadas as obras de recapeamento na Rua Major Gotti, as reclamações por parte dos motoristas e dos pedestres só crescem. Eu acho que as obras deviam pelo menos ter começado e dado continuidade, porque esse poeira no centro, isso atrapalha muito a sujeira para poder limpar o comércio. Um dos mais prejudicados com a situação é o comerciante. Quem tem lojas no local, por exemplo, sofre com a poeira. Eles são os maiores prejudicados, né? Porque a gente passa de carro direto, né? E levanta aquela poeira, né? Principalmente pessoas que têm lojas e sejam de roupas, né? Imagino que está sendo bastante prejudicado. Exemplo disso é a Cleide, que é empresária e trabalha com venda de roupas. Segundo ela, com tanta poeira, está difícil manter o local limpo. A poeira incomoda muito, o chão da loja a gente limpa todos os dias, diariamente. Está limpando sempre, mas continua sujo. Sem contar a dificuldade para respirar quando as máquinas passam em frente ao estabelecimento. Inclusive teve um dia que como a loja que não tem aquela porta de vidro, a gente teve que baixar. A hora que as máquinas estavam bem aqui no rumo, terrível, principalmente na hora que a máquina pega aquele que eles tiram do asfalto, o restolho do asfalto, e põe no caminhão,
Aí vem essa ventania, porque está ventando, né? A gente tiver que baixar a porta. E não foi só nós não, a maioria aqui dos comerciantes. E se para ela está difícil, imagina para quem está internado no hospital regional. Pode entrar pelas vias aéreas, né? E não só a sujeira no ambiente em si, mas nas pessoas também que vão absorvendo essa sujeira no corpo. O que se espera é que pelo menos agora o serviço seja finalizado o mais breve possível. De preferência, se poderia tanto fazer final de semana, tipo sábado, domingo, sabe, assim, para nos ajudar mesmo. Trabalhar os domingos, vir, passar esse asfalto logo, já que achei não tinha necessidade, todo mundo fala, não tinha necessidade porque a Major Góes não tinha buraco. Estavam assim, tem outros lugares piores, tem vários bairros que estão, sabe, precisando muito mais de reforma do que aqui. Mas não sei o que aconteceu, que eles vieram justamente mexer na Major Góes, que para nós estava ótimo. Não tinha nenhum desconforto, estava tudo bem. Então, Ludmila, o assunto divide opiniões, né? Primeiro tem quem diz que acha que a obra é realmente necessária, outras pessoas acreditam que não era o momento para esse tipo de obra, até porque outros bairros também estão em situação que pedem, né, reparos, mas o fato é que ela tem causado transtornos. Eu acredito que a obra vem em bom momento, até porque a Major Góes é uma das principais ruas de Patos de Minas, mas o trabalho tem que ser ágil, porque são muitos serviços e muitas pessoas que dependem dessa via. Jéssica, para a gente opinar se o trabalho é realmente necessário ou não, a gente precisa que o engenheiro de obras explique o porquê esse serviço foi feito e escolhido na Major Góes, porque se a gente observar antes, claro, dessa obra, a gente não via problemas graves, mas pode ser uma ação preventiva, pode ser que com as próximas chuvas, a Major Góes, uma das principais vias de Patos de Minas, demonstre os seus vários problemas, mas somente o engenheiro para explicar, olha, era uma necessidade por isso, mas é uma razão que a Cleide coloca na reportagem feita pela Paula, que há outros bairros, há outras ruas com situação de emergência, de urgência com relação ao asfalto. A gente mostrou mesmo essa semana a situação dos moradores lá no Quebec. São crateras que se formam, motoristas que não se arriscam a passar pelo local. Então, qual é o critério que a prefeitura tem para a realização de obras? A gente sabe e espera que seja feita obra na cidade inteira, até a título de prevenção. Mas, se um local está em melhor condições que outro, porque esse local que não apresenta problemas visíveis recebe essa ação imediata. E esses outros locais onde os motoristas têm dificuldades de trafegar são isolados ou são esquecidos. É isso que a gente quer entender. Ah, porque é bonito. Ah, porque os visitantes vão chegar aqui na cidade. Ah, porque tendo como base o centro, a gente tem uma dimensão da ação política da prefeitura em relação aos outros bairros da cidade. E não pode ser assim. A cidade tem que ser cuidada como um todo e não apenas o centro da cidade realçado. A Cleide coloca outra questão importante aí, porque essas obras não tiveram um planejamento melhor. E ela até sugere, olha, eu acho que poderia ter sido feita no final de semana, mas ao invés de abrir a Major Góes na sua extensão em quilômetros, por que não fechar quarteirões e aos poucos começando e terminando o problema, aliás, a obra, uma solução, porque abrir a Major Góes inteira, tentar fazer tudo de uma vez e aí incomodar todo mundo. São questionamentos. E aí tem esse outro entrevistado que diz, olha, além disso, tem a própria poluição causada por isso aqui, porque a gente viu numa imagem que o Gustavo fez aí, parecia uma estrada de terra, tamanho poeirão que estava tomando a Major Góes. Que situação é essa? Né? Então, essa poluição prejudica a população e até mesmo pode potencializar
problemas de saúde, problemas respiratórios em outras pessoas. Então, são problemas coletivos, reclamações coletivas, e para evitar isso, é preciso de uma coisa que é fundamental, Jéssica, fundamental, uma palavrinha que a gente sempre fala: planejamento. É preciso planejar, e essa obra dava para planejar. Ludmila, hoje a gente encerra por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações. Jéssica, só para complementar aqui, a prefeitura, nós perguntamos à prefeitura sobre essa obra aí, e ela informou que não há previsão do término, ou seja, os comerciantes, pedestres, motoristas terão aí que se ajustar em meio a essa confusão, a essa bagunça toda na Major Gotti. E informou ainda que, além do recapeamento, outras manutenções serão realizadas nas próximas semanas, como recuperação de passeio em alguns trechos, instalação da rede pluvial. Está recuperando o asfalto, por que já não interrompe ali e já não conserta o passeio? Aí depois não. Começa, fecha, volta. Olha, é difícil, viu? Essa palavrinha mágica, planejamento, parece que passou desapercebida aí para muitos gestores. Por hoje a gente encerra aqui. Jéssica, obrigada. Obrigada a você pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente volta. Beijo, tchau, tchau. Pois é, obrigada a você que acompanhou a nossa edição de hoje, o nosso bate-papo. Amanhã a gente volta com mais informações. Até lá, você pode se informar pelo portal Pato Já e também pelas redes sociais da NTV. O nosso conteúdo está todo por lá. Eu volto amanhã e te espero, tá? Boa noite.